Olá, bom dia! Bom dia, como estão? Espero que todos bem, que tenhamos aí uma semana muito produtiva, começando a semana hoje. Espero que com os ânimos renovados, com objetivos definidos e que a gente possa ser bastante produtivo, elevar o nosso padrão de pensamento, de palavras, de condutas, né? Esse é o nosso propósito. E o nosso propósito continua sendo o de nos mantermos unidos pelo pensamento, pelos ideais de construção do espiritismo, pelos ideais de renovação íntima, progresso, evolução moral, né? Neste momento de afastamento social, precisamos nos manter unidos cada vez mais pelas convicções, né? E este meio que a internet nos proporciona facilita esse trabalho, né? Para que a gente possa interagir, pelo menos, na construção das reflexões sobre o Evangelho, né? Como sempre, fazemos o convite aos irmãos para transformarem este instante em que vão aproveitar as reflexões do Evangelho no Evangelho no seu lar, né? Renovando aí o ambiente fluídico, espiritual, da sua residência, do seu trabalho, onde quer que você esteja neste momento, né? E então fazemos o convite para que o irmão separe um recipiente com água, coloque à sua disposição, para que nesses instantes em que vamos estudar, vamos fazer as nossas preces, esse líquido possa ser transformado no medicamento necessário às nossas necessidades, né? Seja de renovação física, psicológica ou espiritual mesmo, né? Vamos fazer o uso da fluidoterapia, né? Então, para quem ainda não conseguiu separar esse recipiente, dá uma corridinha lá, pega e a gente vai fazer a nossa prece, né? Marcando com isso o início dos nossos trabalhos. E agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, pela saúde. Agradecemos até mesmo pelos obstáculos que põem à prova a nossa inteligência, a nossa criatividade. Que tenhamos o amparo dos nossos espíritos protetores, a nos guiar, a nos inspirar, conduzindo-nos para o caminho cristão, o caminho da renovação íntima e do amor ao próximo. Dessa forma, nos recordamos da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos no Sermão do Monte, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Meus queridos, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do tema fé, né? Iniciamos isso na sexta-feira, falamos as primeiras considerações, traçamos os primeiros conceitos, e hoje nós reservamos um outro trechinho do Evangelho, do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, em especial da lição A Fé Humana e Fé Divina. Eu vou selecionar aqui o trecho para fazermos a leitura. Pronto, aqui está o trecho. Ele diz: a fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que com a fé
não possam ser vencidas. Tá aí esse trecho bastante denso, né? Bastante emblemático, né? do estudo da fé. Eu vou destacar as suas considerações iniciais aí da primeira parte do texto, quando ele fala que a fé humana ou divina, segundo a sua aplicação que o homem der às suas faculdades, né? É esse o ponto que eu gostei demais. Até mesmo fazendo referência a um parágrafo anterior a esse trecho que eu destaquei, o irmão José, que é quem assina essa lição da instrução dos Espíritos, ele tinha colocado que a fé, ela é a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então, eu achei relevante a gente deixar isso quase que didaticamente colocado para que a gente não confunda uma coisa com a outra, né? A causa com o efeito ou a percepção com o efeito. Quando falamos em fé, em rigor, não é a fé que promove as obras, tá bom? A fé representaria, segundo entendemos hoje aqui nessa lição, a consciência que nós temos sobre os nossos potenciais. Então, quando eu tenho consciência dos potenciais que tenho em germe, em espírito, eu tenho fé. Não é? Agora, se duvido, se ignoro que tenho forças, então eu posso dizer que eu estou sem fé. Então a fé seria essa percepção desses potenciais divinos que nos são depositados a cada um de nós. E esses potenciais, sim, é que têm essa capacidade renovadora, transformadora, realizadora. Para quê? Para aquilo que for o nosso interesse. Aquilo que for a nossa vontade vai determinar a aplicação das forças de alma que dispomos. Então, cada um de nós, conscientes disso ou não, temos em nós as potencialidades, a força, a energia. Essa força, essa energia, essa potencialidade é que realiza tudo. Tudo, não é? Se os objetivos que valorizamos são objetivos materiais, a mensagem fala, né? O homem de gênio, este homem vai direcionar a sua potência, a sua energia para essas realizações que vão ter êxito, que vão ter sucesso, voltado para o assunto da matéria, quando ele tem a fé. Né? Então, eu acredito em mim, sei que posso, vou realizar e realiza. Realiza o quê? O que ele quiser. Para o bem, para o mal, para a matéria ou para o espírito. Então, a fé não é ela que gera, mas ela nos dá a compreensão e dá o start, né? Liga o botãozinho da força, do power, né? Liga o on-off do espírito. E essa fé vai fazer acionar as forças que nós temos. Então, aí estou pensando agora, me corrija se eu estiver errado. Quando estamos impotentes, quando estamos depressivos, quando estamos sem força, nós estamos aí falando de um vacilo da fé. Né? Talvez estejamos descrentes em nós mesmos, descrentes em relação a que somos capazes de, temos possibilidade para. Né? Quando identificamos, constatamos, temos essa fé de que somos agentes, transformadores, guias de nós mesmos. Terminei sexta-feira falando, né?
da autenticidade de cada um, quando temos essa convicção, realizamos. Não é? Então, essa aplicação tanto pode ser para as coisas da terra, da matéria, quanto para as coisas do espírito. A segunda parte ele vai falar, né? Ele fala, o homem de gênio aplica na matéria, e o homem de bem aplica nas coisas celestes, né? Nas virtudes divinas. Né? A Rê talvez fale um pouco mais desse segundo aspecto, então eu não vou mergulhar nisso. Caso contrário, também a gente volta, se for necessário. O que você destacaria? Nossa, eu estou pensando aqui que a gente conversou, né, que a fé, na sexta-feira eu tinha colocado a questão que a fé ela depende de condições internas. E depois eu fiquei pensando sobre essa minha fala e até queria retomá-la, porque quando nós estamos falando, quando os nossos pensamentos eles estão vinculados às questões trazidas por Jesus, a gente precisa deixar bem claro que a construção do nosso pensamento ele passa a ter um outro valor, porque aí nós estamos falando de valores eternos, de construção do espírito. Porque senão eu fiquei com um pouco de receio de que as pessoas pudessem entender que depende dessa condição assim, que vai ter critérios diferentes, né? Quer dizer, condição, eu preciso ser intelectualizado, eu preciso ter domínio da ciência para poder ter essa fé. E não, porque Deus está em todos os lugares, a condição é do Espírito. E muitas vezes, se Deus está em todos os lugares, Ele vai colocar irmãos iluminados em todos os lugares. Então, às vezes, naquele lugar mais simples, que não há uma pessoa intelectualizada, que não há uma condição de vida farta na matéria, ali também vai ter um homem de fé. Né? Então, eu só queria começar com essa questão, até mesmo porque nesse trecho que nós escolhemos do Evangelho, o espírito protetor que desenvolve o raciocínio, ele nos coloca que, inclusive também nós ouvimos muito falar de fé nos ambientes religiosos. Então, veja que o tempo todo o Evangelho está construindo um tipo de pensamento que está desvinculado aos pensamentos terrestres. Estou sendo clara nessa colocação? Porque tola? Continua. Né? Então, assim, essa condição de uma fé religiosa, aquela fé ritualística, é também a que Jesus veio combater. Dos cultos exteriores, sem reflexões tão profundas na nossa intimidade, a tal ponto de todo o conhecimento adquirido por nós seja capaz de nos tornarmos conscientes, como o Alain destacou, das nossas potencialidades. Isso é bem legal. Né? Vamos dizer assim, desculpa se eu te interrompi, mas ficou muito claro isso, porque assim, talvez a gente confunda, da forma como é exposto fé, apenas com a crença em Deus. Né? A crença de que se nós cumprirmos os mandamentos divinos, nós vamos para o céu, vamos ter vida eterna, plano espiritual, seja lá o nome que dermos. Mas a fé não se resume a essa relação homem-Deus. Ao contrário, né? A fé talvez diga mais respeito ao homem do que essa relação em si. Né? Porque também a gente corre o risco de cair no fanatismo, né? De cair numa loucura de acreditar assim, tudo é o poder de Deus e eu nada tenho que fazer, porque se Ele quer, assim será. E não é, porque nós sabemos que o Criador, ao criar cada um dos seus filhos, né, cada criatura, traz consigo um germe latente com todas essas potencialidades. E quando a gente fala da vontade, que está muito vinculada à fé, a vontade do querer, a vontade que vai despertar todas as nossas potencialidades. Porque quando
homem da caverna deseja sair para saciar o seu instinto de fome, de sede, ele precisa ter a vontade de sair, porque senão ele vai ficar ali esperando a comida vir até ele e ele não se desenvolve. E nessa linha de raciocínio, eu fico pensando assim, que as coisas ficam bem misturadas. Primeiro a gente precisa entender o conteúdo do Evangelho e trazer para as nossas realidades, porque quando a gente fala assim, a fé, no trecho destacado, né? A fé é humana ou ela é divina, de acordo com o interesse, como Alain colocou, de acordo com a intenção das nossas ações, a nossa fé ela é humana ou ela é divina. Ela é humana quando, por exemplo, o homem de gênio, aquele que fala assim, nossa, ele desperta para algo, para alguma realização, e ele sente aquele impulso de realização e tem a certeza que aquele impulso, que aquela realização vai se concretizar e sai agindo, né? E o homem de bem é aquele que também tem esse despertamento de uma ação nobre, ele está mais sublime na sua intenção. Tanto é que o Evangelho coloca para gente que, independente dessas nossas ações, e Emmanuel, Joana de Ângeles vem nos confirmando, né, que a fé é algo que nós precisamos ter consciência das nossas potencialidades, sabermos que nós somos capazes de agir e agir segundo a condição de obra que nos é oferecido a cada um segundo a sua capacidade de desenvolver. Então há aqueles que vão ter, precisam ter a fé de acreditar que aquele esforço de arar a terra vai produzir o alimento necessário para toda a humanidade. Assim como aquele cientista tem a fé de que aquela pesquisa exaustiva que envolve tanto raciocínio, tanta observação, vai dar frutos, vai dar obras para a humanidade. Assim como aquele que está no atendimento da cura, da educação, do afeto, da educação da humanidade, ou seja, cada um segundo as suas obras, mas lembrando que todos nós temos a mesma sementinha e que a cada obra que for oferecida a cada um de nós, desenvolvemos então em nós alguma dessas potencialidades, que são potencialidades do espírito, que vem como um germe latente. Seguindo todo esse raciocínio, me veio uma pergunta. Como é que então eu vou saber qual é a obra que eu tenho que realizar? E aí a gente vai encontrar muito nas obras de Emmanuel, de Joana de Ângeles, mas também no Evangelho, uma palavrinha que está muito vinculada, na verdade uma palavra não, um exercício do nosso campo mental, que está muito vinculado à vontade ativa, que é a meditação. Eu preciso meditar, ou seja, silenciar e fazer o exercício de observação íntima de qual é o meu chamado neste meu planejamento reencarnatório, porque senão eu posso correr o risco de cair numa ilusão de que eu, sabendo que o homem de bem é aquele que faz exercícios e movimentos coletivos, e o Alain gosta muito de destacar a questão assim, quem de nós aqui veio com o compromisso reencarnatório de um Dr. Bezerra de Menezes, de um Eurípides Barçanufo, de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco? Aí eu me coloco numa expectativa muito alta por conhecer o Evangelho e eu posso me sentir aí incapaz, impotente, frustrado, porque eu sei que eu tenho esse dever a ser cumprido, mas talvez esse exercício não me cabe agora.
Então, para eu não cair nessa ilusão de que porque eu conheço o que deve ser feito, a potencialidade de uma fé ativa, de um querer ativo, de poder de realização, eu vou achar que isso é grandioso. E muitas vezes não fazendo análise profunda daquilo que me cabe desenvolver dentro do meu planejamento reencarnatório, eu posso me frustrar, me iludir, me sentir muito desanimado. Por isso que eu gostaria de, nesse momento do Evangelho, dizer que a fé não é humana ou divina. Para todos nós que somos cristãos, a fé ela é humana e divina. Porque não importa o que você precisa, o que nós precisamos fazer nesse planejamento reencarnatório, porque perante a justiça divina, importa o como nós desenvolvemos. Qual é a minha intenção? Como que com todo o conhecimento que eu tenho, o que eu proporcionei de desenvolvimento para a minha vida, com os recursos que eu já tenho e para a vida daqueles que me cercam? Eu acho que eu traria essas reflexões, assim. Não, é coerente. Eu acho que muito enigmático para mim. É simbólico esse negócio de desmistificar a fé, né? Isso. Assim, né? A fé não é esotérica, a fé não é algo que é dado, despertado assim, de uma forma, ritualística, né? Não, ela é a crença, o conhecimento nas nossas potencialidades, não é? E o que nós vamos fazer com essa fé, é óbvio que é responsabilidade nossa. Se ela vai ser qualificada pelo emprego humano ou pelo emprego espiritual, nós vamos colher as consequências dessa escolha, não é? E para deixar assim muito simbólico, né? Marcado assim o ponto da minha ideia, né? Não estou falando que também isso é certo ou errado, né? Mas as minhas reflexões, né? Afinal de contas, estou me possibilitando isso, falar a minha compreensão. Vamos pegar, por exemplo, para quem teve a oportunidade de assistir ao filme 11 Homens e um Segredo, né? Aquele que tem uns mocinhos bonitinhos lá, que são magistrais bandidos. Eles roubam, eles querem roubar um cassino, né? São muito bonitos, simpáticos, cultos, né? Charmosos. Quem não se encanta com os 11, né? E eles têm a convicção de que eles vão conseguir o emprego de roubar o cassino, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Não sei, mas a verdade é isso. Eles planejam e executam um ilícito. E eles têm o quê? Fé. Fé de que vão conseguir, né? Então, a fé é divina, isso aí é coisa dada por Deus. Mas o emprego é o homem que vai determinar. Eles demonstram ser homens de fé, no seu potencial de realizar, no caso, um ilícito, não é? Gandhi, franzino, fraquinho, debilitado em sua saúde, tinha a fé, a certeza de que poderia transformar a sua sociedade sem o emprego da violência. E transformou. Fé. Aplicação divina da fé. Então, é o mesmo sentimento, é a mesma capacidade que uns empregam de uma forma, outros de outra. O homem de bem elege o quê? Coerente com as lições do Cristo. Ele busca o quê? Belas ações, busca o sentimento, busca a caridade. Quando este homem que tem esses anseios, vontades, tem a convicção na sua força de que pode produzir isso, ele emprega a fé, emprega suas forças para o bem, né? Então, eu acho que marca bem, com o exemplo, o que eu quis dizer no início das minhas colocações, né? E nesse trecho aqui destacado, né, ele finaliza, né, assim, e por fim, não há más inclinações, más tendências que com a fé não possam ser vencidas. Que bom que você lembrou disso, eu estava esquecendo dessa frase. Então ele termina o trecho destacado, né? O irmão, o espírito protetor, ele termina a sua linha, o seu raciocínio, buscando então, e penso que para nós, então, por isso que a gente fala a força da fé, né? O querer ativo, a vontade ativa, faz com que a gente
projete para fora de nós aquilo que nós desejamos ser realizado e que a gente, acho que a fé é isso, é essa força que traça para a gente esse caminho. É como se fosse assim, para o outro que está olhando para a situação, é como aquele quebra-cabeça que está todo a ser montado na mesa. Mas para aquele que tem fé, esse quebra-cabeça está estruturado na sua mente. Já está pronto. Está tão pronto, já está tão firmado no que ele deseja, que ele sabe o que ele vai fazer com todas aquelas peças, porque ele já tem projetado, ele tem plasmado aonde ele quer chegar, e esse propósito está tão claro na sua mente que ele tem forças para começar as suas ações de mexer todas essas peças que para o outro que não tem fé está tudo bagunçado. É assim com a nossa vida. Quando nós olhamos para todas as dificuldades, todos os nossos obstáculos sem fé, o nosso olhar tá para como aquele que está do lado de fora, descrente. Tá essa confusão. Mas para aquele que tem fé, e aí o Espiritismo, para nós a fé não é cega, porque ela mostra, ela é uma fé pautada na razão, porque nós compreendemos a reencarnação, sabemos que nós estamos aqui diante de desafios que precisam ser reorganizados, ajustados, alinhados, porque a gente tem então, e por termos essa fé então, a gente passa e olha para tudo isso acreditando que lá na frente tudo vai estar claro e vai estar organizado, né? Então, E quais seriam essas forças, né? Eu destaco agora, né? Talvez o tempo me consuma, mas essas forças do espírito nas quais eu tenho fé, não é? O que é essa força transformadora de realização que todos temos? Senão as ferramentas do espírito, os atributos da alma, não é? Inteligência, pensamento, raciocínio, criatividade, imaginação. Essas são as forças que tornam possível a concretização dos nossos anseios, não é? E como, só pra gente finalizar, porque o raciocínio tá bem longo, né? Tem muita coisa para falar sobre fé, é muito gostoso. E como a gente sempre vinculou a fé à religião e a fé também às curas que Jesus fazia, depois releiam esse trecho, né, do Evangelho, para vocês verem quantos mergulhos profundos a gente pode dar nas interpretações e nessa fé raciocinada, né? Porque quando a gente pensa, então, na cura, quando a gente pensa e vincula a palavra fé na cura, é a certeza daquele que desenvolve os seus potenciais. Então, quando eu estou com a dor, quando eu estou com a doença, quando eu estou diante de um obstáculo, o que é que isso tudo oportuniza na minha vida o desenvolvimento de alguma potencialidade, de alguma virtude que está aqui, guardadinha como uma sementinha, esperando ser despertada. Porque muitas vezes a gente entende a dor somente como um ajuste de um erro do passado, mas a dor, ela também pode vir nos impulsionar ao desenvolvimento de algo que nós não temos. E o Evangelho, quando ele vai definir a paciência, por exemplo, a paciência ela é desenvolvida diante daquela dor ofertada que faz com que a gente se debruce no desenvolvimento perante a dor da paciência, né? Então, vamos pensar em tudo isso, né? Desmistificando um pouco como a fé sendo um poder divino, porque a vontade maior sempre é do Pai, mas nós não podemos esquecer da parte que cabe a cada um de nós, porque a cada um segundo as suas obras. Então, essa fé, essa vontade de construir é a força do Espírito que cada um de nós precisa acender para poder se sentir, então, livre, mas felizes nas construções que realiza. Aí é a força do mérito. Eu acho que nós já falamos bastante,
dá pra gente finalizar e lembrando sempre que essas são as nossas reflexões, que a nossa capacidade é capaz de compreender. E não quer dizer que porque nós estamos aqui trazendo a palavra, ela é plena e verdadeira. Por isso, sempre nós deixamos o convite a cada um que está conosco no caminho, vá no Evangelho e você mesmo faça suas reflexões, faça suas meditações, porque a verdade, ela está com a lente de cada um, tá? Eu não estou falando da verdade absoluta, mas a verdade da forma como interpreta. A gente convida todos, então, para que nós possamos agora, já que elevamos os nossos pensamentos, eu acredito que você aí, assim como nós, já está se sentindo com mais bom ânimo, porque a leitura, o estudo, o envolvimento com o Evangelho de Jesus, essa potencialidade da inteligência, ela nos ajuda a fazer com que a gente desperte uma energia. E essa energia nos faz nos sentir, como que fala? Empoderados, fortes, com bom ânimo, sabe? Então nessa energia que a gente vai se despedindo do Evangelho. Na verdade, se despedindo dessa reflexão, e vai chamando a cada um e convidando a cada um de vocês, cada um de nós, a nos envolvermos agora com a nossa intimidade. Traz essa energia para dentro de si. Ai, como é bom sentir esse calor, esse impulso, essa vontade agora ativada pelo nosso raciocínio, pela nossa inteligência, pelos nossos sentimentos, da certeza no futuro e da coragem que vai despertando, apesar das dificuldades, dos medos, das nossas dúvidas. A gente vai acionando agora um novo querer, o despertar do novo homem que agora sabe das suas dificuldades, mas que também conhece as suas potencialidades. E vamos escolhendo o que a gente quer nutrir dentro da gente. Nesse princípio de despertar vem a confusão, vem o conflito natural do homem velho com o homem novo. Mas quando nós vamos nos nutrindo o homem novo, o homem velho vai perdendo a força. O homem velho simbolizando as nossas paixões, os nossos vícios. O homem que só está vinculado à matéria, às coisas terrenas, tão passageiras, tão curtas e breves. E vamos olhando para o homem novo, que já compreende a sua imortalidade, que já compreende que precisará do tempo e de muitas reencarnações para se desenvolver na plenitude e perfeição que Jesus se apresentou entre nós. Isso vai nos acalmando, vai nos acerenando, vai nos dando mais firmeza no caminhar, aquela coragem de olhar e reconhecer quem somos, sem falsas expectativas. E olhar para o que somos é tão gostoso. Reconhecendo já o que desenvolvemos e reconhecendo também as nossas limitações, para que as nossas ações possam ter mais clareza e objetividade. Ó Jesus, como é bom conhecer o seu Evangelho! Quantas lições sublimes vivenciastes quando esteve entre nós. Ó espíritos que já alcançaram grandes ensinamentos, que bom que juntos abraçaram a tarefa com Jesus de trazer o Consolador prometido por Ele.
O nosso sentimento neste momento é de gratidão por esses ensinamentos que ampliam a nossa consciência e estruturam novos conhecimentos, novos pensamentos, que fazem com que agora sintamos a vontade de desenvolver sentimentos mais nobres. E é assim, Jesus, que nós nos despedimos do seu Evangelho, com o coração cheio de gratidão, e pedimos que esses sentimentos possam inundar a nossa semana, nos trazendo luz em todas as nossas ações. Que o seu Evangelho esteja não somente no nosso campo mental, mas principalmente nos nossos corações, dando sentido às nossas ações. E não podemos nos esquecer neste momento de estender a nossa gratidão ao Pai amoroso, ao Pai justo que nos oferece a cada dia uma oportunidade de sermos melhores e que hoje nos dá a vida educativa, que nos corrige os erros do passado e que nos faz ver novas lições no Evangelho de Jesus. Obrigada, Deus. E nesses instantes, nos lembramos daquela oração singela que Jesus nos ensinou, que pede, que louva e que agradece ao Pai por tudo que temos e por tudo que somos. E a ela nos dirigimos em pensamento, lembrando que nesses instantes as luzes se fazem em todos os lares que nos assistem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das depressões, da vida tão passageira e breve e terrena. Que os nossos pensamentos e sentimentos estejam ancorados a algo maior, para que tenhamos a força de superar esses desafios que agora nos chegam, porque somente a Ti pertence o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja. E assim é. Muito bom. Boa semana a todos e até sexta-feira. Até.